foi a última vez que você fez uma doação? Qual causa te sensibiliza mais? O que um projeto social precisa fazer para te cativar? De acordo com a pesquisa World Giving Index, o Brasil pulou da 54ª posição para a 18ª no ranking dos países mais generosos do mundo. Afinal, o que é preciso para fomentar a cultura de doação entre os brasileiros? A busca por essa resposta acabou motivando a produção do filme Doar, com produção da Deus Dará Filmes e direção de Sérgio Riso. E ninguém melhor do que ele para me falar um pouco de como foi esse processo de criação e busca por personagens e histórias, né, Sérgio? Eba, tudo bem, Silvia? É um prazer estar aqui com você, falar a respeito do filme, falar a respeito de cultura de doação também. Bom, você já é envolvido, né, Sérgio, com essas temáticas sociais e ambientais, né? Antes da gente falar um pouquinho do filme Doar propriamente, eu queria que você contasse um pouquinho do seu envolvimento com essas causas, porque você também se envolveu em documentários como Living Tree, Means a Living Planet, em 2019, né? E o Descarte, em 2021. Como é que foi essa união do trabalho com esse propósito? Essas coisas acho que vão acontecendo meio que naturalmente, né, Silvia? Eu sou jornalista já faz um tempão, mais de 40 anos. Comecei a trabalhar muito cedo, com 16, estou com 58. Comecei a dar aulas também muito cedo, com 19 anos, então, basicamente, a minha vida inteira adulta, eu trabalhei como jornalista e como professor. E nesses dois lugares eu sempre me aproximei de coisas que, como cidadão, eu considero importantes, né? E aí, à medida em que nos últimos anos eu fui me envolvendo mais diretamente com realização audiovisual, acho que meio naturalmente eu olhei para temas que me interessam como cidadão, né? A vida é curta, daqui a pouco acaba, é melhor a gente cuidar daquilo que mais nos interessa, né? E aí questões sociais, questões ambientais estão, evidentemente, ali no topo da minha agenda de preocupações. É interessante você falar isso, porque aconteceu um pouco disso comigo também. Eu sou publicitária, trabalhei em agências de publicidade, depois eu trabalhei anos na TV Globo, mas eu nunca me encontrei. Sempre sentia que faltava alguma coisa, não via muito sentido no que eu fazia, até que eu comecei a fazer trabalho voluntário, e aí eu falei, caramba, é isso, mas como é que eu transformo isso em trabalho? Como é que eu faço do trabalho voluntário um trabalho, né? E aí eu fui chegando à conclusão que, assim como eu não conhecia aquelas realidades, muita gente poderia também não conhecer. E aí eu falei, bom, eu vou mostrar o que são esses trabalhos, eu vou filmar, vou fazer um roteiro aqui, vou tentar mostrar isso de alguma forma. E aí eu fui encontrando o meu caminho dentro da minha profissão, com essa pegada social também. Então, acho que a gente vai buscando até que as coisas vão acontecendo, né? Eu acho que nós somos dois entre, putz, milhares, provavelmente no planeta milhões de exemplos, né, de trajetórias que vão indo em direção ao que faz sentido pra gente mesmo. Bom, e você encontrou pessoas no caminho que também tinham essa vontade, né? O filme Doar, que já teve pré-estreia em alguns estados, eu tive o privilégio de assistir aqui em BH. Foi uma ideia em conjunto, né? Eu sei que a Joana Mortari, uma das criadoras do movimento por uma cultura de doação, também está envolvida. Como é que foi juntar esse time? Tudo começa com a Joana mesmo, né, mais ou menos em 2011, 2012, ela participou da criação do movimento por uma cultura de doação, que hoje tem lá centenas de integrantes, pessoas físicas, organizações. E eu acho que faz uns 7 anos, mais ou menos ali por 2017, 2018, que ela e o Leonardo Brant, que é produtor, sócio da Deus Dará Filmes, os dois começaram a pensar que seria muito bacana fazer um documentário a respeito desse assunto, mas não tiveram ali nenhuma ideia um pouco mais concreta de como é que seria esse trabalho e como é que ele seria viabilizado e tal. Uns 3 anos atrás, talvez, 4, os dois me convidaram para justamente, integrar esse núcleo que pensaria no documentário como diretor, né, e eles foram incrivelmente generosos no sentido de que, a partir do momento em que eu topei assumir a direção, eu tive autonomia completa para tocar, de braços dados com os dois, evidentemente, né, a Joana é a minha grande mentora,
nesse mundo da filantropia, nesse mundo da cultura de doação. E o Leonardo é meu parceiro na Deus Dará Filmes, a gente já fez um monte de coisas juntos, eu como roteirista, ele como diretor, e nesse caso ele como produtor e eu como diretor. E aí, a grande pergunta que eu acho que é a cereja do bolo, né? Como é que foi encontrar esses personagens, essas histórias, né? Deve ter sido um baita desafio, porque por experiência própria, eu conheço muita gente boa por causa do trabalho que eu faço também, e vocês rodaram o Brasil, né? Foi uma pesquisa bem aprofundada. Como é que foi essa seleção desses personagens, dessas histórias, para contar aí sobre, porque vocês falam não só sobre a cultura de doação, mas a experiência muito de cada um ali em todo esse universo da filantropia, né? Então, isso tem muito a ver com a opção que eu apresentei à Joana e ao Léo, e os dois acharam que fazia muito sentido, que é o de se aproximar desse universo da cultura de doação por meio de trajetórias de pessoas que, de alguma maneira, tivessem sido afetadas, cujas vidas tivessem sido transformadas por doação, né? Na posição de quem doa, na posição de quem recebe doação, e como a gente vê no filme, na verdade, nas duas posições. Quase todas as pessoas que estão no filme, elas são doadoras e elas também, em algum momento das suas vidas, foram transformadas por receberem doações. Então, tá bom, esse foi o princípio, né? São pessoas assim que a gente precisa encontrar. Algumas delas já estavam ali em torno do movimento por uma cultura de doação, então digamos que essa não foi nem tão difícil assim de encontrar, e aí as outras a gente se propôs a buscar em todas as regiões do país, principalmente nas bordas da sociedade, né, Silvia, nas regiões periféricas, enfim, naquelas paisagens sociais brasileiras que nem sempre estão na mídia, que nem sempre têm as suas histórias de batalha, de luta, conhecidas por muita gente. Aí, além do meu trabalho como, como pesquisador, entrou a Mila Lobianco, uma profissional importante para a realização desse filme. É uma pesquisadora especializada em pesquisas para audiovisual, não só para filmes, para televisão também. E aí a Mila e eu imaginamos aí como é que faríamos para chegar perto dessas pessoas, né? Mas quem efetivamente arregaçou as mangas e começou a fazer inúmeros contatos foi ela. E a partir do momento em que ela trazia personagens, a gente ia conversando. Boa parte dessas pessoas foi pré-entrevistada. Isso, para quem não sabe como documentários são feitos, é bom, né? Então vamos lá. Por exemplo, entrevistas de estúdio a gente fez 19. No filme, eu acho que aparecem 5. Então, pense que simplesmente 14 pessoas foram entrevistadas no estúdio, elas foram muito importantes para a realização do filme, por tudo que elas nos disseram, mas elas não estão no filme, porque não cabe, né? O filme tem 70 minutos só. Então, com uma dor no coração, a gente não pôde utilizar esse material de estúdio, mas isso é uma coisa interessante, que eu já te adianto aqui, essas entrevistas todas compactadas, né? Porque eu estou falando de pelo menos 1 hora com cada uma dessas 19 pessoas, mas essas entrevistas compactadas, um pouquinho mais para frente, a gente vai começar a soltar nas redes. E aí é um material muito valioso, principalmente para quem trabalha nas organizações da sociedade civil. Principalmente, claro, para quem trabalha com filantropia. Então tá bom, 19 entrevistas de estúdio, e aí algumas dezenas de pessoas contatadas e pré-entrevistadas, e aí eu é que tive, né, essa, essa dura tarefa de optar pelas que aparecem no filme. Né? Então, contemplando uma certa distribuição geográfica, mas também contemplando alguns aspectos que tornavam aquele elenco, digamos assim, né, aquele grupo de personagens, em algo harmônico, algo orgânico, que no conjunto eles fossem todos capazes de tocar nos temas que a gente considerava que eram mais importantes, mais relevantes. Foi quanto tempo, Sérgio, dessa pré-produção toda, né, da gravação, essas entrevistas? Quanto tempo que a gente pega, né, quem não é da área, vê ali o documentário e não imagina o trabalho que tem por trás, né? Dá muito trabalho, Silvio. Então, olha, planejamento foram acho que uns 2 anos, pelo menos, né? É isso, porque demora um pouco para você botar no papel o que você planeja fazer. Depois, isso é audiovisual, né? Precisa de dinheiro.
demora um pouco para você viabilizar financeiramente. No caso, esse filme tem patrocínio do Grupo RD via Lei Rouanet. E aí você tem que fazer todos os trâmites lá de inscrição do projeto, na plataforma da lei, e depois ter o projeto aprovado, e depois sair atrás dos recursos e tal. Então, esse trabalho prévio, antes de ligar a câmera, antes de ligar qualquer equipamento, eu estou aqui calculando que durou uns 2 anos. Aí, um dia, em maio do ano passado, a gente abriu câmera, como se diz no audiovisual, né? Abrir câmera quer dizer, começamos efetivamente a captar material. Então, isso foi em maio, acho que no comecinho de maio do ano passado, e aí a gente gravou material até começo de dezembro. Alguns meses com um trabalho um pouco mais concentrado, né? Mas principalmente por causa das viagens, no mês uma viagem, no outro mês outra viagem e tal. E aí, de dezembro até mais ou menos março, correu o trabalho de montagem, que então, nesse caso, como em muitos outros casos, aliás, de documentários, é especialmente trabalhoso porque você tem muito material. E aí é isso, você tem que começar a abrir mão de muita coisa. Dói pra caramba, não dá para fazer sozinho isso. Então, nesse trabalho, eu tive o auxílio da Selma Pérez, que é co-roteirista comigo, roteirista de montagem, e o Lucas Melo, que é o montador. Então, a gente sempre trocando ideias ali, ai, vamos mesmo abrir mão desse personagem? Não tem jeito, vamos, então tá bom. Então, muitas e muitas horas de gravação, né, para chegar num primeiro corte bruto que tinha 2 horas e meia para chegar nessa versão de 70 minutos. Então, alguns meses. Aí depois que você monta e diz, tá bom, ok, outras pessoas dão uma olhada, dão seus palpites, a gente incorpora algumas coisas também, claro, cinema é esporte coletivo, né, quem não conhece não deve pensar que é coisa de uma pessoa só. Imagina, esse é o filme do Sérgio. Não, esse é o filme que o Sérgio dirigiu. Tenho certa responsabilidade por ele, mas imagine, uma equipe muito numerosa me ajudou a fazer esse filme. Aí vai para pós-produção, que é colorização, mixagem, edição de som, e aí ficou pronto agora. Ficou pronto, eu te digo isso, mas ainda tem uma vontade de mexer em algumas coisinhas, porque você vê e diz, ai, aqui ficaria melhor assim, aqui ficaria melhor assado, mas essa é uma conversa que eu preciso ter com o meu produtor, com o Leonardo. Léo, podemos gastar mais um tempinho mexendo? E aí é isso que você também já contou, né? Agora ele está numa fase de pré-estreia. Então, pré-estreou em São Paulo, pré-estreou em Belo Horizonte, vai pré-estrear em outras capitais, Rio de Janeiro, Belém, Brasília, são coisas que eu sei que estão aí sendo marcadas, e provavelmente no início do segundo semestre que ele vai ser lançado para valer em streaming, possivelmente num canal de TV também, e aí mais gente poderá vê-lo. Eu fico imaginando quem ficou de fora, assim, o conteúdo que deve ter ainda. Quem sabe não vem um doar 2, um doar parte 2, né? Mas você sabe que muita gente que viu o filme antes que ele tivesse pronto, né, dizia, puxa, mas não caberia falar disso, caberia falar daquilo, e uma das minhas respostas foi, isso aí, daria pra fazer uma série, ó, te dou 10 episódios aqui agora, 10 temas para 10 episódios, cada episódio com 1 hora, dá, mas enfim, o que eu posso fazer? O nosso objetivo, né, a nossa demanda, a nossa tarefa, o que estava à mão era isso, um filme desse tamanho. Sim, sim, não, e com os personagens muito, muito certeiros, assim, eu não sei, né, ao todo, assim, como é que foram todos os personagens, esse processo aí, mas eu gostei muito da mescla que vocês fizeram de pessoas que têm muita propriedade para falar de vulnerabilidade social, de pobreza, da falta de oportunidade, mas ao mesmo tempo também de pessoas que se envolveram profundamente com essas questões e enriqueceram a reflexão com dados, com pesquisas, com estudos na área, né? Me chamou muita atenção o comentário da Silvia Malheiros, não é isso? Que ela diz que a periferia ensina muito mais que qualquer zona sul. Essa frase dela, na hora que eu escutei, foi assim, pá, direto na minha cara. E aí eu fiquei pensando, será mesmo que é possível a gente mobilizar, a gente engajar as pessoas sem furar bolhas, sem sair da zona de conforto? Acho que não, né, Sérgio?
Isso é bem interessante mesmo, Silvio. Um dos grandes baratos, grandes prazeres, né, de fazer documentários é que você faz descobertas, né? A gente não sabe exatamente onde vai chegar. A gente discute, planeja, imagina, pré-produz, e aí quando vai para a rua descobre um negócio lá que não é exatamente o que você imaginava, né? E esse é o fascínio. O fascínio de descobertas. Então, por mais que eu venho exatamente daquela região da Carolina, que é a primeira personagem que aparece no filme, né? Ela mora no Parque São Lucas, em São Paulo, e eu cresci num bairro chamado Vila Ema, que é ali, pertíssimo, 1 quilômetro de distância da casa dela. Então, sim, eu conheço aquilo, conheço aquela paisagem. Em São Paulo, conheço bem essa paisagem das bordas, né, dos bairros mais periféricos, dos bairros dormitórios, dos bairros da classe trabalhadora, o que significa dos bairros esquecidos, esquecidos pelo poder público, em que a batalha precisa ser aquela que a Carol resume muito bem no filme, e outras pessoas também em outras cidades. Muito bem, por mais que eu tivesse origem e conhecesse um pouco ali, na hora de filmar, na hora de viajar, na hora de conhecer, de conversar, eu fiz um monte de descobertas, e a principal delas é essa. De verdade, o Brasil solidário a gente encontra nas camadas mais desfavorecidas. É incrível, né? É porque, claro, você sabe perfeitamente o que é que seu vizinho passa, porque a batalha do seu vizinho é parecida com a sua. E então, na hora de contribuir para qualquer espécie de projeto, para qualquer espécie de organização que vá melhorar um pouco, né, a situação do teu vizinho, bom, vai melhorar a situação da tua comunidade, vai melhorar a tua, mesmo que você não tenha envolvimento direto com aquela causa, digamos. E então isso acontece de uma maneira muito natural, né? Ninguém fica lá refletindo muito sobre os sentidos da doação, tal. Não, as pessoas simplesmente doam. Elas são muito generosas, né? E à medida, Acho que elas, parece até assim, eu tenho que doar. Elas entendem como uma missão, talvez, né? quase que uma obrigação cidadã, sem essa formulação bonita, obrigação cidadã. Não, 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 né? Como ser humano eu preciso fazer isso. E aí no filme você tem pessoas que analisam o que infelizmente a gente constata à medida em que vai subindo na pirâmide social, né? Aí já não é tão natural assim. E eu gosto principalmente de um momento lá do filme em que eh, se comenta a dificuldade de, não quer dizer que isso valha para todo mundo, né, Silvio? Nunca vale para todo mundo, né? Mas a dificuldade entre classes mais favorecidas em convencer, né, as pessoas da importância de doar, porque muita gente, repito, não estou falando todas as pessoas, mas muita gente considera que se ela chegou onde chegou é por mérito próprio, né? E então ela não tem nada que, não tem que retribuir nada, porque ela mereceu, né? E aí é terrível que muita gente nessa situação não perceba que ela só chegou lá porque ela teve oportunidades que outras pessoas não tiveram e não têm. Essa parte mexeu muito comigo. Ela é forte, né? Ela é um tapa na cara, né? Ela é um sacode, né? Um sacode sim, viu, assim, que a pessoa ali, a gente fica, né, captando, você começa a pensar nessas coisas quando as pessoas estão dando a entrevista para você, no momento em que elas estão dando a entrevista, você já registra, ups, isto não pode deixar de aparecer no filme porque é importante. Aí depois você está montando o filme e revê aquele material várias vezes, e aí você pensa, eu pensei, né, eu vou gostar muito se nesse momento a pessoa que estiver ali na poltrona do cinema ou no sofá da sua casa der uma remexida ali, né? Ui, ai, tipo assim, acho que estão falando de mim. Exatamente, exatamente, porque eu convivo muito com essas pessoas, eu acho que é isso. Eu nunca tinha pensado por esse lado. E eu acho que me trouxe essa visão que muitas vezes a pessoa não tem culpa, ela já, né, ela já subentende aquilo ali, porque eu tenho uma dificuldade muito grande, assim, de realmente convencer as pessoas, de falar com as pessoas. Tem muita gente que fala para mim, mas você vai passar férias, você vai para o Haiti? O que você vai fazer no Haiti? Sabe, não, você vai para a África, mas são coisas assim que não passa pela. É um outro universo, né? Diferentemente de quem está no social, que muitas pessoas
sentem na pele isso que você falou, elas sentem porque elas já passaram por isso, porque aquela realidade ali está muito perto. Eu não. Eu, felizmente, eu tenho boas condições, eu venho de uma família, eu posso dizer que é de classe B, A, B, aqui em Belo Horizonte, convivo com pessoas que também convivem nessa classe, e eu tenho uma visão assim, gente, se eu que tenho condições não fizer, quem que vai fazer então? A gente que tem que fazer, a gente que tem esse poder nas mãos, não digo só financeiro, mas de mobilização, de empresas, de conversar com empresários, de donos de empresas, de patrocínios, de parcerias, e vai fazer essa articulação. Se não partir de nós, vai partir de quem? E aí a gente vê de quem a gente menos imagina fazendo o que parece impossível acontecer, né? Eu acho admirável assim, o trabalho que essas pessoas fazem, porque se eu, na minha posição, já acho difícil, eles, então, eles escalam uma montanha muito maior e eles fazem acontecer, né? Tem um outro aspecto nessa discussão, Silvia, que está lá contemplado no filme também, né? Tem gente que fala sobre isso. É claro que o Estado tem suas obrigações, né? É claro que políticas públicas têm sua missão. E é claro que tudo isso precisa acontecer. Mas o discurso de que, então, mas esse é o problema do Estado. O que eu tenho a ver com esse negócio? Então, esse discurso desconhece que no mundo inteiro, inclusive nos países ricos, o Estado e as políticas públicas elas não dão conta de uma série de questões, né? Elas não dão conta do fortalecimento de organizações que lutam, que batalham por certas causas. Então, no mundo inteiro, né, há essa cultura de doação, em alguns países mais, em outros países menos, movendo, né, a sociedade civil. Então, essa que é o barato. E, aliás, vou te dizer que também aprendi nessa conversa que justamente quem diz que o Estado é que tem que fazer são os neoliberais, que acham que não tem que ter Estado, o que é uma coisa muito esquizofrênica, tipicamente brasileira. Né? Quer dizer, o cara só quer o Estado quando interessa para ele. Né? Quando o Estado cria subsídios para o setor da economia em que ele está atuando. Aí o Estado é legal. Agora, o Estado que tem que desenvolver políticas públicas de amparo da população mais pobre, aí já não dá, aí não, o que é isso, o Estado, pelo amor de Deus. E é a pessoa que vai dizer que ela não doa porque isso é problema do Estado, mas ela não quer que haja Estado. E também porque a gente pensa, geralmente essas pessoas pensam em doação só na questão financeira, né? E também uma outra visão, um outro leque de opções que vocês abrem no documentário, mostrando que a gente não, quando a gente fala de doação, não é só doação de dinheiro, uma doação, né? Enfim, financeira ali. Eu gosto muito quando a responsável pelo projeto Vagalume na Amazônia, qual que é o nome dela mesmo, Sérgio? Sila Fonseca. Ela disse que conhecer outra realidade mobiliza a doação, né? Ao mesmo tempo que a Silvia também, a Silvia Malheiros, disse que a gente precisa eliminar essa ideia de pequena doação, que ela nunca vai ser pequena. E, inclusive, cita a doação do escutar, que foi uma coisa que me tocou profundamente, porque eu já fiz isso algumas vezes e eu sei o poder que isso tem. Então, quando a gente fala de fomentar a cultura de doação, vale tudo, né, Sérgio? Que cultura é essa? Que doação é essa que vocês tanto falaram e buscam no filme? Então, o projeto nasceu, Silvia, ali pelas mãos da Joana, do Léo e depois com a minha entrada, ele nasceu muito preocupado em tratar da doação em dinheiro, né? Você tem pessoas que falam disso no filme, tem a Graciela Hopstein, por exemplo, que fala claramente, escuta, precisamos falar de dinheiro, né? Você pode falar de um monte de outras coisas, mas não pode deixar de falar de dinheiro, né? Sim, porque era um pouco esse o objetivo. Inclusive porque, como o filme também demonstra, por meio de vozes das mais diversas pessoas, é isso, não existe doação pequena. Então, quando a gente está falando de doar dinheiro, eu não estou pedindo aí para você, né, desviar 50% da sua renda, não é isso. No filme a gente tem, você viu, você sabe, né, pessoas que dizem, ó, quando eu pude doar R$ 5, eu fiquei feliz. Então, é disso que a gente está falando. Isso todo mundo pode. Eu não sei quanto é que está em Belo Horizonte, mas em São Paulo um cafezinho tá R$ 8, R$ 9. Pera um pouco. Você consegue tomar um café, você consegue doar R$ 9 todo mês, não dá? Então, se doar já tá bom, cara, porque é o equivalente ao seu cafezinho, mais o do outro cara, mais do outro, mais do outro, mais do outro, mais do outro. Então, não tem pequena, porque tudo junto ganha significado, ganha sentido. Tá.
Mas embora o objetivo principal fosse esse, o de tratar da doação em dinheiro, é claro que não dá para você fazer uma cerquinha, né? E não abrir espaço para todas as outras modalidades de doação. Essas que você notou no filme, que as pessoas mencionam, né? De modo que, para mim, esse é um filme muito sobre o que está ali por cima de tudo, que é confiança, né? Então, seja lá que tipo de doação você fizer, ela estará fundada em confiança, né? Na confiança no outro, nos outros, né? E por sua vez, a confiança nos outros, nas outras, tem a ver com um valor essencial à vida, que é empatia, que é você ser capaz de entender que o outro é alguém como você. Aí eu acho que vai muito de encontro com um bate-papo que rolou depois da exibição do filme, como eu te contei aqui, foi muito interessante, que após, né, a gente assistir, rolou esse bate-papo lá na sala de cinema e uma troca de percepções e opiniões de quem assistiu, que em sua maioria trabalham no terceiro setor. E uma dessas pessoas, ela defendeu a ideia que a gente precisa parar um pouco de colocar a culpa, entre aspas, mas também da responsabilidade dos projetos sociais de cativar as pessoas. Nem sempre a doação não chega porque as pessoas não doam, mas também dos projetos mostrarem a sua seriedade, a sua transparência, fazer com que as pessoas confiem para onde o dinheiro delas está indo. Também tem esse dever de casa das instituições que precisa ser muito bem feito. O que você acha sobre isso? Isso também chegou a ser abordado e a gente tem visto o terceiro setor cada vez mais se profissionalizando, falando de transparência, contratando as pessoas, né? Que antes era muito essa questão, agora só trabalha aqui quem é voluntário pela escassez de dinheiro. E não, a coisa está mudando, né? Sem a menor dúvida, Silvia, é uma via de mão dupla, né? É claro que se exige algo aí do trabalho das organizações da sociedade civil, né, para que elas despertem confiança. Evidentemente, o cenário que eu vi é tranquilo nesse aspecto, né? Quer dizer, eu só conheci, na pesquisa e na realização do filme, organizações transparentes, organizações de gestão democrática, né, abertas à comunidade, e eu acho que é justamente por causa disso que elas, algumas mais, outras menos, foram se fortalecendo ao longo do tempo, né? Porque quem está por perto olha e sente confiança, porque vê o que é que está acontecendo, entende como e por que está acontecendo e vai lá e faz a sua parte. Mas eu posso te dizer que conversando, não é nem que eu tenha visitado, não é uma realidade que eu conheça, não, mas conversando ao longo desses anos sobre o assunto, aí sim, aí você ouve pessoas que dizem: "Pois é, então, mas olha só, eu conheci ali a organização tal", aí você pede para ir, tem que marcar a hora, aí você percebe que não pode entrar numa sala, aí não sei, enfim, mas são só relatos, hein, eu nunca conheci nenhuma situação como essa, mas a gente ouve sim. Outra discussão também que teve foi essa fama do brasileiro de ser solidário, o brasileiro é muito solidário, e algumas pessoas falaram: mas ele é na tragédia. Mas só quando alguma coisa acontece, né, que é, por exemplo, o que a gente tem visto aí no Rio Grande do Sul, que está muito triste, mas ao mesmo tempo está muito bonito de se ver, se a gente olhar por essa perspectiva da solidariedade, né? Eu nunca vi, tem muito tempo que eu não vejo empresas, as pessoas, a sociedade civil mesmo, se engajando e se mobilizando dessa forma, inclusive com o que ela sabe fazer, disponibilizando o que ela sabe fazer, né? E eu acredito que muitos que estão experimentando o voluntariado ou o papel de doador nesse momento, talvez se engajem mais daqui para frente. No final do documentário até fala, né? Eu posso estar enganada, mas quem experimentar não vai mais parar, né? Como que a gente sai, então, desse imediatismo e a gente torna essa cultura, de fato, uma constância, Sérgio? Ô Silvia, eu arrisco dizer que não é algo exclusivo de brasileiros, eu acho que isso tudo que você lembrou tem a ver com o ser humano. Tem a ver com aspectos psicológicos, tem a ver com aspectos sociais e tem a ver, portanto, com o que a gente sente e pensa quando vê sofrimento. Tem um disparo, digamos, que eu acho que atinge questões neurológicas, inclusive, quer dizer, são substâncias acionadas no nosso cérebro
quando a gente testemunha sofrimento, que fazem a gente se mobilizar. Grandes tragédias significam grandes sofrimentos, né? E aí muita gente se mobiliza, digamos, a partir desses elementos que eu acho que são tipicamente humanos mesmo, né? A particularidade brasileira é que a gente estaria aqui num grupo de países muito bons em se mobilizar diante de sofrimento, nas tragédias, e não tão bons assim em se mobilizar sem o sofrimento aparente, sem que o sofrimento esteja na mídia, sem que o sofrimento atrapalhe o seu sono, porque você viu no telejornal, e aí antes de dormir você já tenta fazer alguma coisa. Aliás, por causa da tragédia no Rio Grande do Sul, muita gente se mobilizou para ir até lá e sem preparo, veja, o que é uma questão um pouco dramática, porque aí você vai para ajudar e termina prejudicando o trabalho. E se prejudicando também, porque você não estava preparado especificamente para aquele tipo de ação, né. Então tá. Talvez não estejamos nos momentos em que não há tanto sofrimento visível, à altura da cultura de doação que existe em outros países, porque veja, ela não tem a ver com sofrimento, ela não tem a ver com dor apenas, ela tem a ver com causas. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa muito ligada à cultura, porque tudo que eu virei na vida foi por causa de cultura. Foi por causa das coisas que eu pude ler, e as coisas que eu pude ler, em boa medida, é porque tinha uma biblioteca pública perto da minha casa, lá perto da casa da Carol também. Eu devo muito, imensamente, a todos os filmes que eu pude ver e, portanto, a todas as salas que exibiam filmes em São Paulo, que eu podia frequentar, de ingresso gratuito ou de ingresso muito barato. Então tá, para mim, cultura é uma grande causa, porque eu acho que ela transforma vidas mesmo, transformou a minha. Eu sou testemunha disso. E tá, eu não preciso de sofrimento para apoiar causas ligadas à cultura, porque elas estão aí o tempo todo, 365 dias por ano, elas estão rolando, né? Ontem mesmo encontrei uma amiga jornalista que está muito envolvida em projetos de leitura, e aí estávamos trocando figurinhas de projetos que ela está conhecendo, de projetos com os quais ela está participando, de coisas que ela está desenvolvendo. Então, mas isso aí é o tempo todo. E para mim, a formação para a cidadania envolve cultura, envolve leitura. Alguns dos grandes problemas que vivemos no Brasil hoje é porque as pessoas não têm hábito de ler. Elas têm dificuldade de interpretação de texto. Elas leem um post numa rede social e não entendem direito. Elas são vítimas de desinformação porque elas não leram bastante na vida para criarem mecanismos básicos de detecção de mentira. Então, veja, essa é uma causa de sempre, de segunda a segunda, todos os meses do ano, o ano inteiro. Não precisa de sofrimento, porque não tem sofrimento. Você vai falar: "Ah, mas a pessoa não leu". É, ela não está ali estrebuchando na calçada porque ela não leu, mas a vida dela vai ser limitada se ela não for apresentada ao mundo da leitura, ao mundo da interpretação do próprio mundo. Então, isso para mim é uma causa, sempre. Então, não precisa de tragédia para isso, porque se a gente entender que é uma tragédia, o nível de leitura no Brasil, então tá, então é uma tragédia de sempre. É investir, porque muitas vezes as pessoas querem o imediatismo de doar e ver o resultado. Ah, mas eu quero doar uma cesta. Ah, mas eu quero doar alguma coisa. E essas ações e essas causas, né, de médio a longo prazo, essas que vão causar a transformação que muitas vezes aquela pessoa que está doando uma cesta gostaria de ver, né? A gente vive isso muito lá na Cruz Vermelha, né, onde eu trabalho, na Cruz Vermelha de Minas Gerais. Quantas pessoas falam, não, mas eu quero doar alguma coisa, eu quero doar um arroz. Não, mas, por exemplo, lá no Sul. Não, mas no Sul a gente está trabalhando com cartões humanitários, que é mais fácil de levar, logística, a gente ajuda a economia local também, a pessoa compra nos mercados locais. Não, mas eu quero ajudar, eu quero comprar alguma coisa e entregar, né? Então, e aí entra muito no que você está falando, qualquer ajuda não é ajuda, né? Tem também a questão na divulgação do filme que você comenta que falar sobre doação no Brasil ainda é um tabu. Muitas pessoas consideram, por motivos variados, que não se deve falar sobre isso, né? Aqui em Minas, eu não sei também se é uma visão aí, talvez, de Brasil, mas aqui em Minas, então, a gente com esse jeitinho mineiro de fazer e não mostrar, ainda é uma barreira muito grande, Sérgio. Eu converso com empresários, a gente vai em muitas empresas para tentar fechar parcerias,
e muitas vezes a gente nem sabia que aquela empresa já faz muito, mas eles preferem não falar, eles não querem mostrar. E eu acredito muito que o exemplo arrasta. Eu sou uma defensora assim ferrenha, e tudo que é bonito é para se mostrar, né? Como que a gente quebra esse tabu? É um tabu muito forte no Brasil e em outros países, por causa, entre diversos outros motivos, de questões religiosas. Tem uma certa formação cristã que diz que não cai bem, né? Você ficar aí se vangloriando do que você faz. Mas nós não estamos falando de se vangloriar, nós estamos falando só de conversar sobre o assunto. E aí a gente chega num outro tema que tem um pouco a ver também com questões de formação cristã, com tabus do cristianismo, que é dinheiro. O Brasil é um país muito curioso, as pessoas têm vergonha de falar quanto elas ganham. E em outros países isso é absolutamente natural. Dentro de uma empresa, você sabe quais são todos os salários. Inclusive porque isso tem a ver com a mobilidade interna e tal, com se você está recebendo menos do que você deveria pelo tempo de casa, se você está recebendo menos porque você é mulher e não homem, então você tem que saber, porque você vai lá reclamar. Escuta, o outro cara faz a mesma coisa que eu, está aqui ao mesmo tempo e ganha mais do que eu, só porque ele é homem? Por favor, eu quero ganhar mais. Não, no Brasil não, né? Nós somos cheios de dedos para falar a respeito do quanto ganhamos, do quanto pagamos, do quanto faturamos e pagamos de impostos. Olha o empresariado brasileiro, olha como ele gosta de fugir dessas questões, porque, evidentemente, elas ocultam o tamanho do lucro. Mas então, em outros lugares não dá para você escapar dessas coisas, né? Em outros países que lidam melhor com essa questão. Então o problema desse tabu aí, da doação, tem muito a ver, não tem só a ver, claro que não, mas tem muito a ver com esse outro tabu, que é o do dinheiro. Nossa, eu não posso falar. Não, por que não pode falar, cara? Qual que é o problema? Né? Eu preciso saber. Nossa, você só está ganhando 1.000? Puxa vida, mas lá na minha empresa, uma pessoa que faz a mesma coisa que você ganha 2.000. Que bom saber que você só está ganhando 1.000. Deixa aparecer uma vaga lá que eu vou te levar para você ganhar 2, ou 10, ou 20, ou seja lá quanto for. Enfim. É usar o dinheiro como um vilão da história, né? Não, a gente mostra também no documentário quanto ele soluciona muito dos nossos problemas, né? Então, mas isso é típico também, Silvia, de uma sociedade desigual como a nossa, né? Quer dizer, o Brasil, é preciso falar disso, não é possível que as pessoas não saibam, né, que esse é um dos campeões mundiais de desigualdade. Então, talvez o tabu em falar de dinheiro, em falar do quanto você ganha e tal, tem muito a ver com isso, com uma consciência que às vezes é vergonha mesmo, né? De você dizer para uma pessoa que ganha 1.300 e precisa com esse dinheiro sustentar uma casa, que você ganha 20, 30 mil. Porque veja só, você ganhar 20, 30 mil e a outra ganhar 1.300 é uma vergonha que só pode ser atribuída à desigualdade social brasileira. Em outras sociedades em que a maior parte da população ganha basicamente a mesma coisa, e eu te dou dois exemplos aqui, Suécia e Portugal, países bem diferentes, o grosso da sociedade ganha mais ou menos na mesma faixa. Bom, então não tem por que ter vergonha, né? Tá tudo certo. Então, mas no nosso país é uma loucura. Dentro de uma empresa, você vai ter pessoas com a mesma jornada que ganham X e outras pessoas que ganham 40, 50, 200 vezes X. Achar que isso é normal é não entender direito como é que funciona uma sociedade. Eu fico imaginando o quanto esse trabalho não deve ter mexido com você, Sérgio, assim, apesar de toda a sua experiência das outras produções que você se envolveu também, mas como que você saiu desse trabalho aí como pessoa? Quais as conclusões que você chegou e os caminhos possíveis que você enxerga não só para o terceiro setor, mas para as pessoas de uma forma geral? Como que a gente segue aí em busca dessa sociedade mais igualitária, dessa oportunidade aí, desse leque aí mais amplo para todos nós? Né? Eu saí transformado, sem a menor dúvida, né? Claro, mas fazendo coisas como as coisas que a gente faz e que milhões de outras pessoas fazem, Silvia, não tem como, né? Você está ali todo dia aprendendo, vivendo, experimentando e está se transformando, e isso tudo te leva a fazer as coisas de um jeito diferente, a olhar para o mundo de um outro jeito e tal. Então, especificamente esse trabalho, sim, mexeu muito comigo, tornou algumas convicções um pouco mais fortes, fez com que eu duvidasse ali de outras coisas nas quais eu acreditava e tal. Mas eu saio dele
mais otimista do que entrei, por incrível que pareça. Embora eu esteja aqui com você falando a respeito de entraves, digamos, né, para a cultura de doação, embora eu esteja falando a respeito de mazelas de uma sociedade como a brasileira, desse filme eu saí mais esperançoso, porque para simplificar muito, quando você olha para a base da sociedade, aí você tem esperança, né? É terrível dizer isso. Quando você olha para a elite, você tem todos os motivos para não ter esperança. Quando você olha para uma parcela da elite que é completamente irresponsável, completamente alienada do restante do país, aí você não tem motivo nenhum para ter esperança. Ao contrário. Mas quando você olha lá para baixo, para quem efetivamente carrega esse país, porque é quem trabalha, estou falando da classe trabalhadora, ela tem esse nome por causa disso. Ela que trabalha, ela que faz esse negócio andar. Quando você olha para ela e você vê que ela constata que ela precisa cuidar dela, porque se ela ficar esperando que outros cuidem não vai rolar, aí é isso, aí você vê caminhos, inúmeros caminhos, né, muitos caminhos possíveis, para cá, para lá, enfim, não tem uma única receita de como é que se fortalece a sociedade, como é que se fortalecem as comunidades, os territórios e a sociedade. Não tem um único caminho, tem inúmeros caminhos, eles estão sendo tentados e executados, e isso é muito legal. Perfeito. Eu brinquei falando se não vem aí um Doar parte 2 ou uma série também, como você falou, já que tem tanto conteúdo, né? Tem essa perspectiva, tem essa possibilidade. Você já adiantou também que em breve vai estar aí em algum canal de streaming, também disponível aí na TV, né? Mas para quem quiser mais informações sobre o filme, também tem o link que, inclusive, eu vou deixar na descrição aqui do podcast, né? Que é doarofilme.com.br, né? Mas quais são as perspectivas aí? Tem essa possibilidade aí da gente ter um gostinho a mais aí de tudo que vocês fizeram, do que ficou guardado aí só para vocês? Alguma outra nova produção à vista? A gente, na Deus Dará Filmes, a produtora do Doar, trabalha com uma ideia de que esses documentários, esses que a gente faz, pelo menos, eles funcionam com base ali na cauda longa, né? Então, sei lá, tem filmes que a gente fez, lançou há 3 anos, que hoje ainda estão aí circulando, de vez em quando ganham prêmio em festival de cinema, que é uma coisa atípica, porque os festivais, em geral, exibem a safra do ano anterior, né? Mas, mas justamente no tipo de festival em que os filmes que a gente faz são exibidos, que são festivais de nicho, mais especializados em certos temas, por exemplo, temas ambientais, né? Aí tudo bem, e aí é isso. 3 anos depois do lançamento, está lá ganhando prêmio, mas enfim, prêmio é só um detalhe, não é o que interessa. Os filmes estão sendo vistos, estão sendo discutidos, né? Muitos educadores usando os filmes em sala de aula, anos depois do lançamento, e contando. Não, olha, exibi ontem lá, para minha turma, 30 pessoas viram, e 30 pessoas foram, de alguma maneira, mobilizadas pelo filme. Então, a gente gosta muito disso, cauda longa e esse trabalho de formiguinha. E aí, já que é cauda longa, as coisas não se esgotam muito rapidamente. Então, no caso do Doar, agora é pré-estreia, aí no segundo semestre ele estreia para valer, estreia no streaming, aumenta o público, aí começa todo um trabalho junto a escolas. A gente considera esse público prioritário no Brasil, então um trabalho com educadores para fazer o filme chegar às escolas. Cultura de doação, por sinal, né, é um assunto que tem que ser apresentado a crianças e a adolescentes. Então, onde é que eles estão? Estão na escola. Então, a escola, de alguma maneira, precisa lidar com isso. Nem que seja promovendo lá uma exibição do filme para depois discutir, já está ótimo, está bom, né? E aí, já contei que em algum momento aí do segundo semestre também vão começar a aparecer essas pílulas das entrevistas nas redes sociais. Aí, olha, outros temas, inclusive, que não aparecem no filme, vão aparecer nessas pílulas. A vida dele vai seguindo aí, quer dizer, eu acho que muito provavelmente eu estarei falando do Doar daqui a 2, 3 anos, porque alguém em algum lugar exibiu e vai me convidar para conversar como eu estou conversando com você aqui, lá com os alunos da turma dele e não sei onde. Tenho essa esperança, né? Não tem nada planejado em termos de Doar 2. Não tem nenhum filme sobre esse tema no nosso horizonte mais imediato. Eu, como diretor, já comecei a fazer a próxima produção minha dentro da Deus Dará, que é um filme que se chama De Repente 50, que é sobre os 50 mais.
sobre o envelhecimento da população brasileira e a conexão necessária a se fazer sobre esse envelhecimento no mercado de trabalho, né? Então é sobre a presença de profissionais com mais de 50 anos no mercado de trabalho, que todos nós ganhamos com isso, que o país ganha com isso, e o que é que a gente que tem mais de 50 precisa fazer também. E quem tem menos de 50, aliás, também, quem tem 20, tem que olhar e pensar que um dia vai ter 50, 60, 70 e talvez precise trabalhar, né? E tem que estar preparado para isso. E aí tem um filme do qual eu sou roteirista, o Leonardo Brandt é o diretor, que deve ficar pronto no segundo semestre também, que se chama Comida para Quem Precisa, que é sobre personagens que no Brasil trabalham para reduzir o impacto brutal e incrível para um país como o nosso da fome. É mais de 20 milhões de pessoas que passam fome mesmo, e talvez 70 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. O filme vai lidar com gente que batalha contra essa situação, né? Com gente que trabalha para criar projetos, para desenvolver ideias que ajudem a reduzir o impacto da fome no Brasil. Maravilhoso. Temas essenciais, urgentes, necessários, né? A gente tem até aqui no Na Boa um bate-papo recente com a Luciana Vaccari, ela é gerente do Mesa Sesc Brasil. A gente falou muito sobre desperdício, sobre essa questão da fome também, o quanto que cada um também pode reverter essa situação e os impactos, né, do desperdício, da fome, coisas que a gente nem imagina. Já estou ansiosa, e aí a gente vai ter que marcar um outro podcast para a gente falar sobre isso. Topa? Claro. Ah, que bom, que bom. Assim que tiver que lançar também, eu já vou ficar de olho para assistir e a gente marcar esse novo bate-papo, viu? Adorei, Sérgio. Eu já tinha aprendido muito, refletido muito assistindo o documentário. Agora, então, com esse bate-papo, mais ainda, aprendi ainda mais. Obrigada. Vida longa ao doar, ao seu trabalho, que venham os próximos aí, que eu vou estar acompanhando e vou sempre trazer você aqui para a gente poder espalhar e cada vez mais pessoas escutarem essas reflexões, viu? Obrigada. Muito obrigado. Eu é que agradeço, foi um prazer e será um prazer voltar aqui a conversar com você. Gostou desse episódio? Siga também o nosso perfil e lembre-se de classificar o nosso podcast com 5 estrelas. E, claro, compartilhar com os amigos. E tem mais conteúdos como esse no meu Instagram. Vai lá no meu perfil, @SilviaCastroDC. Sérgio, você também tem, né? Você também está nas redes sociais. Tem o Sérgio Riso, não é isso? Tem um site que é sergioriso.com.br, aí me acha lá, e, sei lá, no Instagram é Sérgio Riso, tudo junto, BR, de Brasil, só para diferenciar dos muitos Sérgios Risos que existem em outros lugares, principalmente na Itália. Maravilha! E tá aqui na descrição o site do filme Doar. Até o nosso próximo encontro.